treino de hoje nós vamos realizar uma sequência de abdominais. Gente, um ponto importante aqui para que a gente possa entender um pouco mais como que a gente vai melhorar o trabalho do nosso abdômen, o trabalho de exercícios abdominais. Um ponto importante que eu faço esse trabalho mais voltado ali dentro da respiração, do LPF, é a gente entender como o nosso abdômen trabalha em conjunto para a nossa respiração, para o nosso equilíbrio do tronco. Então, esses são dois pontos muito importantes quando a gente pensa no trabalho do abdômen, porque ele é o que vai guiar, de fato, a gente melhorar a ativação dessa região, aumentar a intensidade quando a gente pensa no abdômen. Então, a gente precisa entender que a gente tem uma variedade de músculos dentro do nosso abdômen, nesse conjunto aqui. A gente tem o reto abdominal, a gente tem o oblíquo interno, que vem por dentro, a gente tem o oblíquo externo, a gente tem lá embaixo, na última camada, a gente tem o transverso do abdômen. Então, cada um tem um papel dentro do controle desse abdômen, como também nos movimentos de flexão de tronco, flexão lateral, e essa estabilidade, para mim, é o mais importante, a gente pensar realmente na função do abdômen. Então, quando a gente pensa em abdominais, a gente pensa logo que é abdominal tradicional. Só que a abdominal tradicional, na maioria dos casos, se a gente pensar fazendo ali no chão mesmo, aquela mais tradicional, mais comum, seja a supra ou seja a infra, a gente acaba trabalhando muito com essa função da flexão de tronco. Mas a gente precisa estimular o nosso abdômen de diferentes formas. E o que a respiração tem a ver com isso tudo? O abdômen ele trabalha em conjunto com a nossa respiração, em conjunto com o nosso diafragma, principalmente quando a gente pensa nas conexões da nossa fáscia. Então, a gente precisa ter um controle da nossa respiração. E antes da gente começar de fato nos exercícios, eu quero propor aqui um exercício para vocês entenderem um pouco dessa conexão. Então, vocês vão colocar a mão aqui na costela e eu quero que vocês percebam que quando você inspira, você abre a costela. E quando você soltar o ar, você vai soltando e levando na intenção de fechar essa costela. Vai fechando, vai fechando, vai fechando. Percebe aqui o quanto o seu abdômen é capaz de ativar com a respiração? Eu sei que às vezes de primeira tentativa é difícil de você perceber isso. Mas por que eu tô falando isso? Quando a gente vai fazer uma abdominal tradicional até, a gente às vezes percebe que na academia, nos estúdios, as pessoas fazem o exercício sem muita consciência corporal e acaba compensando o movimento com outras partes do corpo e não jogando essa intenção nessa parte que a gente quer trabalhar. Então, quando a gente tem esse controle, a gente tem essa consciência dessa ativação nessa região, a gente potencializa muito mais o trabalho da abdominal tradicional. Então, eu quero que vocês inspirem mais uma vez, abre a costela. Quando soltar o ar, vai aproximando, sente essa ativação. Algumas pessoas conhecem esse movimento, né, de você fechar a costela e contrair como o brace abdominal, mas é uma forma também da gente estar percebendo essa ativação tão importante, não só nos exercícios abdominais, mas em outros exercícios aí na academia. Porque, como eu falei lá no início, lembra, o nosso abdômen ele trabalha no equilíbrio do nosso tronco. Então, por exemplo, eu tô lá na academia, sabe aquele cross, onde tem as plaquinhas, o cabo, para você fazer o exercício. Vou fazer um exercício lá de remada, por exemplo. Então, peguei a barrinha lá embaixo, agachei e trouxe em direção à minha cintura e voltei apertando as costas. Esse movimento exige de mim o quê? Um controle do meu tronco. Porque senão eu poderia cair para cá, cair para lá, eu poderia cair para frente. Então, não só minhas pernas estão me sustentando nessa posição, como meu abdômen também. Agora, imagina um exercício unilateral, ó. Para que eu não caia com o meu tronco para cá, nem para lá, nem rode excessivamente, eu tenho que ter um controle nesse abdômen. Então, eu vejo muitas pessoas não ativando o abdômen de uma maneira consciente nesses exercícios. E, dependendo do caso, a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa jogar essa intenção também aqui no abdômen para que eu possa ter um controle no meu tronco e não fazer compensações
excessivas. Então é importante a gente também entender que em outros exercícios, onde vai ser exigido essa estabilidade do nosso tronco, nosso abdômen também está sendo trabalhado, ele também está sendo pedido, ele também está sendo exigido. E a gente trazer essa intenção, a gente potencializa esse trabalho que pode ser realizado no abdômen, beleza? Então vamos agora a uma sequência. Eu separei só 3 exercícios, mas excelentes exercícios para a gente ativar esse abdômen de uma maneira diferente. Que abdominal tradicional vocês já conhecem, vocês já estão acostumados a fazer aí na academia. Só peço um pouco assim de cuidado. Se você tem ali alguma disfunção no abdômen, uma hérnia, uma diástase, peça uma orientação antes de realizar os exercícios, tá? É sempre importante a gente avaliar primeiro como é que tá a condição de cada um, para que a gente possa realizar esses exercícios. Então, se você tá vendo que sua barriga tá protusa, tá estufando muito durante os exercícios, pede uma orientação, que aí a gente vai ter um direcionamento melhor de cada exercício, beleza? Então vamos para a sequência. E antes da gente fazer essa sequência de exercícios, vamos ao alongamento, vamos fazer um alongamento, vamos ativar essa região, essa fáscia, primeiro antes da gente ir para de fato para os exercícios. Então vamos começar de joelhos, fazendo uma mobilidade aqui na nossa coluna. Então nós vamos posicionar as mãos um pouco na direção do ombro e primeiro eu vou lá atrás, jogando o quadril em direção ao meu pé. O pé pode ficar com a ponta assim virada para baixo, ou se você se sentir desconfortável, coloca o peito do pé para baixo, tá? Então vai lá atrás, alonga. Encaixa aqui o pescoço por dentro. E aí eu retorno, eu vou com o meu peito lá no chão, como se eu quase fosse fazer uma flexão. E aqui eu vou empurrar o chão e subir com o pescoço, tá? Voltei trazendo o corpo para dentro e fui lá atrás. Primeiro venho aqui. Ó, percebe o movimento no meu quadril? Que eu trago ele para dentro, enrolando o corpo, deito o pé. O pé não, perdão, o peito, deito o peito, subo o peito e a cabeça. Depois eu vou arredondar de novo. Trouxe o pescoço e vou lá atrás arredondando. Arredondei as costas para descer com o peito. E aí sim eu vou fazer esse movimento de levar lá atrás, junto com o pescoço. E arredondei e fui lá embaixo. Esse movimento a gente já mobilizou aqui a nossa coluna e vamos fazer um alongamento lateral para essa região lateral aqui das nossas costas. O que a gente pode fazer em conjunto com os exercícios? Trabalhar a nossa respiração. Então, no momento que eu tô aqui trazendo para dentro as costas, eu tô soltando o ar, que eu tô liberando espaço para eu fazer essa dobra. Agora, quando eu for lá atrás estufar o peito, eu posso aumentar esse espaço inspirando, tá? Vamos agora na lateral. E eu vou propor aqui algumas posições. A gente pode fazer com a perna esticada à frente. E aí eu boto a mão na lateral e levo o meu braço de lado. Ou eu posso fazer com uma perna dobrada, que aí eu posso deitar ainda um pouquinho mais. Agora eu não tô com o braço esticado, eu tô com o cotovelo apoiado no chão. Ou ainda, eu posso pegar essa perna que tá aqui esticada ainda e jogar ela lá para trás, ó. Joguei ela lá atrás, que a gente aproveita e faz esse trabalho junto com o nosso quadril, tá? Excelente. Para quem já fez pilates, já até conhece essa posição. E retorna. Aqui a gente pode até, ó, inspira aqui, ó. Que aqui a gente vai criando mais espaço, ó. E volto, soltando ar tudo pelo nariz.
que é o mais fisiológico, mas se você tiver muito desconforto em respirar pelo nariz, aí sim você respira pela boca, tá? Vamos fazer de 5 a 6 movimentos. E aí troca o lado. Aqui nada de braço, ó. Braço murcho. O braço vai na intenção de se afastar. Eu quero alongar esse braço aqui junto com a lateral do meu corpo, ó. Ele, como se ele quisesse ir lá naquela parede de lá. É isso, tá? Você vai empurrar a costela para fora e ao mesmo tempo o braço na direção lá da parede, beleza? Então já mobilizamos um pouco, alongamos um pouquinho antes da gente começar com os exercícios. Vamos para um aquecimento, então? Vamos embora! Para a gente começar esse aquecimento, a gente vai deitar. E aqui a gente vai trazer uma perna e abraçar aqui. E aí você desce e traz a outra perna. Até estalou meu quadril. Puxa. E agora a gente vai fazer como num salto. Então, o que que eu quero? Mantenha lá a cabeça apoiada, tá? Eu quero alternar. Então, puxei e eu, antes de voltar com essa perna no chão, eu vou trazer a outra, ó. Troquei. Troquei. E eu tô apoiada. Troquei. 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 Aqui eu já estou trabalhando um pouco dessa estabilidade do meu tronco, mas eu quero piorar um pouquinho a situação, porque aqui tá muito fácil, então eu vou subir fazendo uma flexão de tronco, tirando os ombros do chão, e eu vou aqui, ó, segurei a perna e troquei, troquei, e vou ficar nessa posição aqui. Então, enquanto eu tô movimentando a minha perna, ao mesmo tempo eu tô aqui em isometria, trabalhando meu abdômen nessa posição, tá? Tem um jeito de ficar mais difícil? Aqui, ó. Mas aqui, a gente, para trabalhar bem o abdômen, eu não quero ficar assim, ó. Eu não quero ficar retinha, eu não quero ficar com o peito aberto. Pelo contrário, eu quero fechar aqui. Então, eu vou trazer o umbigo para dentro e meu quadril também para dentro. Como se eu fosse fazer um abdominal, só que eu tô sentada. A gente não faz abdominal aqui, ó. Só que agora eu tô aqui, tô numa posição um pouco sentada. E vou alternar a perna. Só que aqui, além de estar fazendo esse trabalho no meu tronco, na flexão do meu tronco, ao mesmo tempo, eu tô tendo que me equilibrar. Então, o abdômen, ele tá trabalhando de diferentes formas aqui. Porque se eu não tivesse esse controle no meu corpo, eu não ia aguentar, eu ia, ó, cair para trás, tá? Proposta que a gente pode fazer de repetições e séries nesse exercício. 2 séries, 10 repetições. E aí a repetição a gente não vai contar 1, 2, 3. Não, a gente vai contar 1, 2, tá? Conta 10 em cada perna, beleza? Próximo exercício que a gente vai fazer. Vou pegar minha colinha aqui. Uma prancha, mas essa é uma prancha diferente, vocês vão ver. Então, a gente vai se posicionar de novo naquela posição do 4 apoio. Só que agora a pontinha do pé, ela vai ficar para baixo. Caminha um pouquinho com a mão para frente, porque a gente precisa criar um pouquinho de espaço aqui. E a gente vai usar as garras das mãos, então não fica com a mão frouxa, usa para você estabilizar e ter um pouquinho mais de equilíbrio. E aqui a gente vai subir o quadril, quase encosta com esse joelho no chão e retorna. Eu não quero vir aqui, tá? Eu sei que algumas pessoas têm essa flexibilidade, mas quando eu venho aqui, eu já tiro um pouco dessa intensidade aqui nesse movimento. Então eu quero ficar curtinho aqui, ó. Estiquei e voltei. Estiquei e voltei.
4. E 10. Podemos fazer 10. Se você tem mais condicionamento físico, quer fazer um pouco mais de repetições, pode fazer. Não deixa a barriga frouxa. Eu não quero jogar um movimento para minha perna, por mais que ela esteja ali trabalhando o quadril e o joelho também, que está fazendo a extensão. Mas eu quero jogar a intenção aqui no meu abdômen. Então, se eu deixo o abdômen frouxo, eu não tô ativando. Tem algumas... Eu não consigo demonstrar hoje, mas algumas pessoas, quando vão realizar a prancha, você percebe que a barriga, ela desce. Não só por conta, às vezes, de um volume, né, de gordura, mas por uma fraqueza. Não tá ativando de verdade aquele abdômen. Então, não deixa a barriga solta, tá? Joga essa contração, essa intenção nessa região que você quer trabalhar, tá? Este é o momento da gente ativar de verdade a barriga. Então aqui a gente vai fazer só esse movimento aqui curtinho. Próximo exercício. Amado e querido por muitos, mas odiados por alguns alunos aí que me conhecem. É um exercício que para algumas pessoas é difícil de trabalhar e entender onde a gente está chegando, mas é excelente para o abdômen e trabalha uma prancha de uma maneira diferente, né? Então eu vou deitar e eu vou trazer. Cuidado para não ficar assim, ó. Eu não quero o bumbum muito empinado, eu quero que você encaixe esse quadril para dentro. A gente tem uma curvatura na lombar que é natural do nosso corpo, mas eu não quero ficar excessiva nisso aqui. Então, encaixa a perna. Se eu tô com o meu joelhinho aqui, ó, muito em direção à minha coxa, a minha costela, ela tá muito próxima de mim, ela tá relaxando essa região aqui que eu quero trabalhar. Para eu gerar essa intensidade, eu tenho que trazer essa perna aqui, ó, direção do meu quadril. Então aqui tá o ossinho do meu quadril e o meu joelho tá alinhado com ele. A gente vai dificultar um pouquinho a vida aqui. Pode colocar a mão lá no chão apoiada, ou eu vou colocar ela aqui suspensa na lateral do meu corpo e vou, ó, abre a perna e fecha. Não deixa o abdômen solto, tá? Aqui eu trouxe para vocês vários exercícios que eu utilizo no Pilates também. É excelente, porque o Pilates tem essa proposta de trabalhar a estabilidade do nosso corpo, outras habilidades que a musculação não trabalha. Não deixe esse abdômen solto. Você percebe que eu tô contraindo aqui? Eu não tô assim, ó. Eu tô com ele aqui, ó, travadinho, abre e fecha. Posso piorar esse movimento? Posso. Eu posso aqui, ó, e esticar essa perna pra frente. Só cuidado, mais uma vez, se você tá percebendo que teu abdômen tá estufando, na hora que você desce, ele salta. Principalmente se ele saltar mais ali na região do umbigo, né? Presta atenção para você que tem uma diástase, que tem uma hérnia, não forçar o seu abdômen, tá? Porque é um exercício já desafiador. Dá para piorar? Dá. Traz aqui, ó, mais na direção do ombro da cabeça. Só que não perde a lombar. Dez em cada perna. É bem desafiador, mas vamos. A prancha lateral, a gente tem várias variações que a gente pode fazer para tornar o exercício mais intenso ou mais fácil. Tudo é uma questão, gente, entendam. Tudo é uma questão da gente adaptar o movimento, adaptar o exercício e escolher também os exercícios que mais condizem com o momento e o condicionamento físico que a gente tem.
Então, às vezes um exercício a gente pode considerar ele muito bom, mas se você não consegue fazer o controle desse abdômen da maneira correta, talvez não seja o melhor momento para você colocar esse exercício na tua série. Então, por isso que peçam sempre a orientação de um profissional para que vocês possam progredir de fato e ter mais benefícios do que prejuízos quanto à atividade física, tá? Então, vamos começar com a prancha lateral apoiando o antebraço no chão. A perna. Eu posso começar aqui com o meu joelho apoiado ao chão. E aqui, ó, só traz essa intenção de trazer para dentro essa lateral e ficar aqui. É um exercício, é uma prancha para quem está começando, para quem ainda não sabe fazer esse movimento. Outra forma é daqui eu já vou subir com o meu quadril. Subir. Eu tô apoiada pelo meu joelho e pelo meu pé, né? E tô nessa posição aqui, lateral, olha pra frente para você não ficar com o pescoço, osso fora da posição, fora do alinhamento, né, do teu tronco. Mantém o olhar junto à direção do teu corpo e mantém essa posição aqui 20 segundos. Vamos piorar? 20 segundos, hein? Vamos subir aqui o corpo, então, mais esticada essa perna. Aqui a posição do pé é importante, por quê? Se eu tô aqui, é mais difícil, um pé sobre o outro. Se eu jogo essa perna para frente, faço o desenho de um X com a minha perna, eu consigo um pouco mais de equilíbrio. Aqui, ou até mesmo assim, ó. Tá? Eu consigo um pouco mais de equilíbrio. Mas se você já é um pouco mais avançado, você vai colocar um pezinho sobre o outro, vai subir. Cuidado para você não rodar aqui o tronco, eu quero manter ele alinhado ao meu corpo. E olha lá na frente e mantém aqui 20 segundos de cada lado. Depois é só trocar, seguindo a mesma lógica. Aqui, deixa eu ajeitar. Aqui eu já tenho uma posição. Se eu quiser subir apoiando pelo joelho, eu tenho outra posição. Ou até mesmo aqui, com um pezinho junto ou a base aberta, eu já tenho outra posição. Só que aqui é a mesma coisa. Mantém o corpo alinhado, não roda esse quadril nem para dentro nem para fora, para tentar compensar. Mantém a mão aqui na cintura ou dificulta lá em cima e fica aqui os 20 segundos. Beleza? Então essa é a sequência de hoje. Testem, me falem como foi para vocês. Qual foi o mais desafiador? Fala pra mim, qual que foi o mais difícil? Qual foi o mais desafiador aqui pra você? Mas fiquem atentos a essas orientações que eu dei aqui durante o movimento. Então fiquem atentos se a barriga de vocês está estufando, se vocês tiverem uma hérnia, uma diástase, porque o exercício abdominal ele é excelente, desde que ele seja bem orientado e no momento certo, ele ser um exercício que realmente vai estar trabalhando naquela região e não gerando compensações aí nesse abdômen. Espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje e até o próximo exercício. Depois comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que foi mais desafiador. Eu espero vocês.